Então vamos para a nossa segunda aula referente à NBR ISO 19011. E vamos começar essa aula falando sobre o gerenciamento, né, de um programa de auditoria. O que é que um procedimento de auditoria ele tem que ter? Lembrando que a 9001 ela determina que haja um planejamento, mas ela não esclarece que precise de um procedimento. Esse procedimento são diretrizes da 19011, que recomenda que haja um procedimento de auditoria ou menção à prática de auditoria em um manual, em qualquer lugar, tá? Então, o que é que tem que ter um procedimento de auditoria, segundo a 19011? Os objetivos para o programa de auditoria, ou seja, por que eu estou fazendo a auditoria, né? Para avaliar a conformidade com referencial normativo, para avaliar, pontuar desvios relacionados a determinado referencial, para avaliar os objetivos e metas organizacionais, para verificar os riscos. Então, quais são os objetivos relacionados a um programa de auditoria? Então, esse texto vai estar no procedimento. Identificar os riscos e oportunidades relacionados ao programa de auditoria. Isso é uma abordagem nova, tá? A 19011 é na versão 2018, que traz essa questão dos riscos da auditoria. Inclusive, ela cita alguns riscos que devem ser considerados na auditoria. Tá? O escopo, extensão e limites de cada auditoria. Então, qual a atividade, né, principal, que é o que a gente sabe que é o escopo, se tem algum requisito que não será auditado por uma questão de não aplicabilidade, ou seja, determinada atividade não acontece dentro da organização e por isso aquele requisito ele não é necessário que seja atendido, digamos assim, então por isso entra como uma exclusão, né? Os locais da auditoria, quais são os sites que vão acontecer, limites que eu me refiro relacionados à extensão, né? Até que escopo será feito a auditoria, se existe algum tipo de limitação a respeito disso. Então, tudo isso é visto, está incluso no item escopo. Agendamento, que aí o agendamento envolve número, duração e frequência das auditorias, aquele planejamento das auditorias. Então, o procedimento de auditoria interna ele vai citar isso. Qual o intervalo? É a cada trimestre? É a cada mês? É a cada 6 meses? É anual a auditoria? Então, qual é a frequência? Se todos os processos são auditados? Qual o tempo de auditoria que vai acontecer? Então, basicamente, o planejamento, o procedimento, ele cita o planejamento, né? Na verdade. Quando eu chamo o procedimento de planejamento também, porque quando a gente define, é bom que isso fique claro, gente, quando a gente define diretrizes em um procedimento, isso também é chamado de planejamento, tá? Mas aí aqui, quando eu falo, estou referenciando, me refiro ao planejamento macro, aquele planejamento anual que vocês visualizaram o modelo durante as outras aulas, tá? Bom, os tipos de auditoria, internas e externas, você referencia isso no planejamento, no procedimento também, certo? Critérios de auditoria, se existem outros critérios além da 9001, se alguma legislação específica, se algum documento de cliente, então todo esse critério ele é verificado, né, ele é definido no procedimento, qual o critério que vai ser utilizado. Métodos de auditoria a serem empregados, né, entrevistas, vai ser de forma remota, como é que vai ser feito essa auditoria, então esse método também é definido. Critérios para selecionar membros da equipe auditora, a competência necessária para a equipe auditora, escolaridade, treinamento, experiência, informação documentada pertinente, ou seja, qual a informação para evidenciar que o processo, né, que a auditoria interna, ela está realmente implementada. Que aí, no caso, hoje, né, com a nova revisão das normas, você tem aí o planejamento, o programa e o relatório da auditoria já é bem suficiente. Mas se tiver um procedimento, né, ajuda mais ainda, digamos assim. Então, assim, quais são os objetivos da auditoria? A 19011, ela especifica melhor, tá? Então, vamos lá. Identificar oportunidades de melhoria. Então, você tem que quebrar esse paradigma de querer achar só não conformidade. Você tem que pontuar coisa boa também. Avaliar a definição do contexto do auditado. Ou seja, o contexto que ele pontuou. A análise de SWOT, a análise de FOFA, né, que vocês já tiveram aula, ele está adequado à realidade atual, então o auditor tem que avaliar esse contexto com carinho. Avaliar a capacidade do auditor, do auditado, de identificar riscos e oportunidades e tomar ações. Então, é papel fundamental, inclusive para os riscos de continuidade do negócio, que o auditor se aprofunde, verifique os riscos, verifique métodos de controle que foram adotados para aqueles riscos,
né, para que eles sejam trazidos para uma condição aceitável, digamos assim. Então, esse é o papel do auditor. Está conforme todos os requisitos determinados, tá? Então, ou seja, requisitos, né, como a gente falou antes, e critérios. Então, avaliar essa adequação aos requisitos. Obter confiança de um fornecedor externo, porque você pode fazer uma auditoria de segunda parte, né, como empresa. Digamos que você é uma empresa de alimentos e você queira fazer uma auditoria num terceirizado, num fornecedor, para verificar se ele está adequado. Então, você pode fazer uma auditoria de segunda parte e garantir aí essa confiança, né? Avaliar a eficácia do sistema de gestão. Por quê? Se você, teoricamente, se você não tiver não conformidades, quer dizer que o sistema está muito bem. Se você tiver muitas não conformidades, quer dizer que o sistema está piorando. Aí você vai ter que avaliar a tendência. Você pode pegar uma auditoria e outra e comparar se o número de NCs vem aumentando ou vem caindo. Você, como auditor interno, pode questionar isso. Verificar alinhamento dos objetivos com a estratégia da organização. Então, os objetivos e metas, né, eles são provenientes do contexto organizacional, eles vão atender satisfatoriamente os requisitos das partes interessadas, que vocês viram lá nas primeiras aulas. Então, tudo isso faz parte dos objetivos da auditoria. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os riscos de uma auditoria, tá? O que é que pode afetar a qualidade da sua auditoria? Primeiro, falha na determinação de um programa de auditoria. Aquele programa que vocês montaram. Pode ser que você erre na quantidade de carga horária necessária para aquele programa e isso realmente cause um impacto na sua auditoria. Você tenha menos tempo do que o que é realmente necessário para fazer a auditoria. Falta de recursos, falta de planejamento, né? Quando a gente fala em falta de recursos, precisa de um deslocamento específico, precisa de carro, precisa ter acesso a computador e você não tem isso disponível e termina que isso afeta a sua auditoria. Então a falta de recurso é um risco. Falha na seleção da equipe auditora também é um risco. Você não considerar os critérios de competência na hora que for selecionar a sua equipe, tá? Ou não ter essa equipe na quantidade suficiente também é outro risco. Processo de comunicação interna e externa ineficaz, tá? Processo interno entre auditores, processo externo com a certificadora. Então, você não conseguir garantir essa comunicação da maneira adequada, isso é um risco para o processo de auditoria. Falha na segurança e falha na disponibilidade de informações. Quando a gente fala de segurança, é a segurança dos dados, né? De alguma forma, os dados serem apresentados para quem não faz parte do fluxo de auditoria, que é o auditor, a certificadora e a BNT. Se eu estiver falando de auditoria externa, se eu estou falando de auditoria interna, basicamente os dados são do setor e vão para o RD, o responsável da qualidade, na verdade, né? Então, fala na segurança e fala na disponibilidade, já seria na hora da auditoria o colaborador não conseguir te apresentar esses documentos. Então, isso também é um risco para a auditoria que deve ser considerado. Que muitas vezes se dá um tempo para que o auditor apresente, né? Aí, o auditado apresente, na verdade. Que esse tempo pode ser aí um dia, tá? Até o final. Quando eu falo um dia, eu falo, na verdade, desculpa, eu me expressei mal. Seria até o final da auditoria para que ele possa apresentar para vocês. Falha na manutenção. Sim, isso, disponibilidade. Falha na manutenção dos registros da auditoria. Ou seja, na guarda dos registros. Isso é uma possibilidade. Quando a organização ela define o armazenamento, ela define aí o tempo que ela vai armazenar, né, aquele registro. Então pode ser que na sua amostragem não seja, você não consiga visualizar aquele intervalo específico, tá? Por quê? Porque a organização decidiu guardar uma quantidade menor de registro, alguma coisa desse tipo. Então isso pode acontecer. Fala na manutenção dos registros da auditoria, isso é um risco. Monitoramento ineficaz dos resultados do programa de auditoria. Então, ou seja, como é que eu vou avaliar se o programa atingiu o desempenho planejado, né, que estava estabelecido? Quais são os meus parâmetros? Então, isso também faz parte do monitoramento. Se eu não monitorar de forma adequada, corre o risco de eu achar que está tudo bem quando não está. E corre o risco também de eu dimensionar de forma incorreta a auditoria para a próxima auditoria. Porque a norma fala, tá, que eu devo considerar o resultado da auditoria no dimensionamento da próxima auditoria. Então eu posso, por exemplo, aumentar, estender o intervalo, o tempo de auditoria para aqueles processos que eu tive mais problema e posso reduzir o tempo de auditoria para aqueles processos que eu tive menos problema. E assim eu faço uma divisão igualitária a depender do resultado da auditoria, tá? Falta de disponibilidade e cooperação do auditado. Você questionar, perguntar e o auditado não conseguir te responder. Isso é uma possibilidade também, isso é um risco.
que acontece, tá? O auditado não tá disponível, não tá escolhendo uma pessoa que não estava capacitada adequadamente ou que não executava aquela tarefa. Isso é uma possibilidade para responder você, tá? E isso prejudica a sua auditoria. Agora, vale salientar o seguinte: a auditoria ela é inclusiva. Então, se você não consegue, por exemplo, auditar um colaborador que tem algum tipo de problema auditivo, porque você não conhece linguagem de sinais, então a culpa é sua. Cabe a você se qualificar o máximo possível para tornar a sua auditoria interna inclusiva, tá? Trazendo mais pessoas para o processo, digamos assim. Bom, é, quais são as oportunidades, tá? Os riscos são as coisas ruins, né? Quais são as coisas boas que a gente pode enxergar e que pode ser trabalhado para melhorar a auditoria? Primeiro, permitir que múltiplas auditorias sejam conduzidas em uma visita única. Então, quanto mais puder fazer tudo de uma vez só, melhor. Tá? Eu me refiro a auditar mais de uma norma no sistema de gestão integrado ou não. Tá? No caso, garantir a auditoria em todos os sites ao mesmo tempo. Tudo isso facilita ou permite, né, ajuda, digamos assim, o processo. Minimizar tempo e distância de viagem ao local. Isso também ajuda. Tá? A distância, quando a gente fala, no caso do lugar onde você está, até o local onde você vai precisar auditar. Então, quanto mais você planeja esse deslocamento, mais tempo você ganha de auditoria. Então, isso é importante. Vocês podem estar se perguntando assim, talvez, por uma questão do paradigma de achar que a auditoria interna é só num site. Não é, tá? Tem muitas empresas que têm vários sites e você vai ter que auditar esses sites. Então, vai requerer um planejamento mais aprimorado. Então, conciliar o nível de competência da equipe de auditoria ao nível de competência necessária para alcançar o objetivo da auditoria. Isso é outra oportunidade. Ou seja, eu até já tinha falado isso quando a gente falou da 17021, mas é fazer aquela casadinha entre aproveitar a expertise do auditor naquele setor, naquela área, e colocar para ele para auditar uma área similar. Tá? Isso é importante. Isso é uma oportunidade que a organização pode aproveitar. Alinhar datas de auditoria com a disponibilidade de pessoal-chave do auditado. Tá? Então, fazer com que uma pessoa realmente audite a pessoa responsável por aquele processo. Tá? E para isso, ela vai ter que encaixar justamente isso. A pessoa que vai responder. Porque na auditoria, gente, ela não tem que esconder nada. Na verdade, para que o processo flua da maneira correta, é ideal que a organização ela seja o mais transparente possível. Tá? E transparência envolve realmente colocar os profissionais mais habilitados para dar aquelas respostas que a gente sabe que basicamente fazem parte da rotina dele e que ele que teria que dar, digamos assim, para evidenciar o processo, tá? Na verdade, na prática seria não ficar providenciando remendos. Ah, essa pessoa não pode colocar outra e assim vai. Não, não é por aí, né? Tem que escolher a melhor pessoa. E qual é o papel do responsável pela gestão da auditoria? Eu estou falando isso porque é importante, porque às vezes o auditor interno, pela sua competência, pelo seu treinamento, ele é alocado para fazer isso. Então, o papel do cara, ou seja, do auditor líder interno, digamos assim, é estabelecer o programa de auditoria, tá? Definir os objetivos da auditoria, como a gente conversou antes, né? Tratar de riscos e oportunidades relacionados à auditoria. Se os riscos estiverem muito grandes, digamos assim, uma mensuração alta, cabe ao auditor criar ações aí, né, ou o gestor, na verdade, o responsável pela gestão da auditoria, garantir que eles sejam reduzidos e, caso se tornem eventos, sejam mitigados, tá? Selecionar a equipe auditora é de responsabilidade do responsável pela gestão, tá? Estabelecer um programa, né, programa e planejamento de auditoria, avaliar os auditores. Aí é bom salientar para vocês, detalhar um pouco. Na auditoria interna, você também pode fazer um processo de avaliação de desempenho de auditor. Quem é que avalia o auditor? Geralmente é o auditado. Você passa uma pesquisa de satisfação entre os auditados, eles pegam a pesquisa e respondem essa pesquisa. Tá? E com essa resposta, o responsável pela gestão da auditoria chega à conclusão se vai manter ou não aquele auditor fazendo a auditoria. Para vocês terem uma ideia, eu passei por uma situação muito complicada. Eu era coordenador da qualidade de uma empresa e eu fiz essa avaliação. E eu recebi na avaliação uma informação de que tinha um auditor da minha equipe que era um bruto, um cavalo, um grosso. E para que vocês tenham ideia, a minha imagem que eu tinha do cara, o cara era extremamente polido, ele era controlador da empresa. Então como é que esse cara era bruto? Eu não acreditei.
Então, eu programei para que ele fizesse uma auditoria e eu tentei acompanhar de longe essa auditoria. Rapaz, eu vi na hora que ele gritou com o funcionário, mandando o funcionário vir até ele para que ele pudesse fazer as perguntas. Então, naquele momento da autoria, o profissional ele se transformava em outra pessoa. É uma pessoa que eu não conhecia, entendeu? Então, realmente é muito interessante que vocês façam essa avaliação do processo da auditoria depois. E você, como auditor interno, entenda que você pode estar sendo avaliado baseado no trabalho que você executa, tá? Bom, estabelecer um programa, um processo de comunicação interna e externa durante a auditoria. Quem tem que facilitar isso é o gestor, é o responsável pelo programa de auditoria. Então, se precisar de rádio, se precisar de telefone, internet, grupo de seja lá o que for, quem vai ter que direcionar, quem vai ter que preparar isso é o respectivo responsável pelo programa de auditoria. Tá? Sanar e lidar com conflitos. Pessoas que discutem a respeito de eu tomei uma não conformidade, mas eu não aceito, e o outro fala que aceita, e fica aquela confusão. Então, quem vai dirimir aí, quem vai tratar desse impasse, é justamente no caso, o responsável pelo programa. Acompanhamento da auditoria durante todo o tempo, né, para saber se foi executado, se está sendo executado da maneira correta. Então, também é papel do responsável pela auditoria. Divulgar resultados e encaminhar relatório. Encaminhar relatório para a diretoria e para a equipe para que seja tomado plano de ação. E divulgar o resultado pode ser convidando as pessoas para a reunião de encerramento, né? Pode ser, inclusive, talvez divulgando em quadro de aviso. Aí fica a critério do próprio gestor. Prover os recursos necessários, é papel dele também. Então, tudo que for necessário para a auditoria é papel do responsável, tá? Pelo programa. Melhorar continuamente o programa de auditoria, que envolve, né, melhorar, revisar o procedimento da auditoria, adequando aquilo que se foi visto que funcionou e tirando aquilo que foi visto que não funcionou, né? Trabalhando também em cima de tempos de auditoria, que eu falei para vocês, o aumento diminui, etc. E divulgação do programa de auditoria. Ou seja, quais são as datas da auditoria, que auditor vai estar em que local auditando. Então, isso também faz parte do papel do gestor do programa. Tá? Quais são as competências necessárias para esse profissional, gestor de um programa de auditoria? Primeiro, tem que entender da 19011, princípio de auditoria e métodos de auditoria. Não dá para fugir disso. Se o cara não entender da 19011, ele não pode conduzir um programa de auditoria. Segundo, conhecimento da norma de referência. Então, se a empresa certificará no 9001, 45001, 14001, é necessário que ele tenha conhecimento dessas três normas. Tá? Contexto do auditado. Ele tem que entender o que o auditado está vivendo. Então, a gente, nesse momento, agora não sei o momento que está fazendo esse curso, mas a gente está vivendo a pandemia do Covid-19. Então, nesse exato momento, é conveniente que o auditor entenda esse processo, né? E comece a questionar a respeito dessa peculiaridade momentânea. Peculiaridade, né? Desse problema momentâneo. Requisitos estatais regulamentares aplicáveis à organização. É fundamental que o gestor do programa de auditoria ele conheça esses requisitos regulamentares e estatutários, tá? Essas leis. Gestão de risco, ele precisa entender de gestão de risco, de valoração de risco, porque não dá para auditar, né? Não dá para conduzir um programa hoje, baseado no 9001 e qualquer outra norma, sem entender de gestão de risco. Então, 31.000 é um conhecimento que é interessante, que ele deveria entender, que ele devia fazer curso. Gestão de projetos também, aí como complementar, e o software da organização, o programa que é usado pela organização. Hoje em dia, nas auditorias, ao contrário do passado, que a gente pedia muito documento, a gente vê muita coisa de comprovação na tela do computador. Tá? E isso é normal. Então, entender sobre os relatórios que o sistema dá é fundamental para que a organização possa, para que o auditor possa ter ciência, né? Para que o gestor do programa de auditoria possa ter ciência de onde os documentos estão para poder apresentar isso para o respectivo, no caso, auditor. Então, geralmente ele faz uma casadinha junto com a área. Por exemplo, o gestor do processo da auditoria, né? Ele vai lá no compras e fala, ó, esse teu sistema aqui, o TOTOS, tem avaliação de desempenho, tem qualificação do fornecedor. Aí se tiver isso daí, ele vai mostrar como é que tem, como é que mostra isso. Então eles discutem isso para saber se o sistema consegue evidenciar alguns atendimentos a determinados requisitos. Então é fundamental que tenha esse conhecimento, tá?
Até que ponto se pode mudar uma auditoria? O responsável, né, pelo programa. Então, pode mudar objetivo, duração, número, método de relatar e acompanhamento. Pode mudar à vontade isso. Previamente, durante a auditoria, isso pode ser feito em comum acordo da auditoria interna. Na auditoria externa, alguns critérios vão ter que ser vistos junto com a certificadora, tá? Então, aqui, ó, normas ou critérios. Isso pode mudar a auditoria, com certeza, né? Agora, normas e critérios dificilmente você vai mudar durante a auditoria, né? Porque a norma que vai ser auditada é uma coisa muito mais ampla. Então, pode ser modificado, mas com planejamento prévio. Importância e locais a serem auditados, isso pode ser feito. Uma auditoria amostral, você tem aí 10 pontos para fazer a auditoria, você pode apontar, olha, eu quero esse, fazer uma amostragem e decidir onde é que você vai. Eu, acho que mais ou menos uns 4 anos atrás, onde tem muitas empresas da área de conservação, pela certificadora. E o que acontece? Nessas empresas, eu precisava visitar o lugar, o cliente. Então eu escolhia o cliente. Eu escolhia, sei lá, de 10 clientes eu escolhia 5. E eu ia lá e visitava esses clientes, tá? E no caso dessa visita, eu, eu checava justamente, né, de forma amostral os critérios, e nessa checagem eu chegava ao todo. Aquela visão que eu estava tendo de 3 unidades era como se representasse o todo, porque eu fiz minha amostragem. Tá? Então, eu posso mudar, né, importância de locais serem auditados, tempo de cada setor baseado no resultado. Então, o tempo de auditoria. Então, estou percebendo que a coisa está complicando aqui. Eu aumento um pouquinho o tempo aqui e reduzo no outro setor. E assim eu vou, né, mesclando aí e vou tentando trabalhar. Questões de idioma e cultura, então pode se mudar também. Questões culturais, a forma de auditoria, né, a forma de se expressar para se tornar mais adequado ou alinhado com a cultura daquela área, digamos assim. E questões de idioma, se é português, eu vou fazer em inglês, qual idioma que eu vou usar? Então, essas questões também são trabalhadas. Foco em reclamações, tá? Porque quer queira, quer não, aí na 9001 a gente está, né, direcionado a isso, a satisfação do cliente. Já na 14001, foco em impactos ambientais e segurança do trabalho, 45001, foco acidente de trabalho. Então, isso também pensando nas partes interessadas e na legislação aplicada a cada um, que vocês viram, inclusive, na aula a respeito de levantamento de legislação aplicado, né, e auditoria nesse ponto aí. Bom, foco em contexto ou risco específico, tá? Você pode definir determinado item do contexto que está em alta, que é como a gente falou a história do Covid, tá? Ou um risco que foi considerado alto no planejamento, seja risco de continuidade ou seja risco operacional. Uso de tecnologia para registro e relato das auditorias também pode ser mudado. Eu posso relatar isso através de um tablet e não mais através de um relatório formal, um documento. Eu posso fazer um relato através de áudio. Então, esses paradigmas estão sendo quebrados aí ao longo do tempo por conta da tecnologia. Né? Então, a gente tem visto que cada vez mais essa parte high-tech, digamos assim, né? Essa parte virtual tem se desenvolvido. E isso tem trazido novas possibilidades e oportunidades. Foco em ocorrência de eventos internos e externos. Tá? Isso também é uma coisa que pode ser alterada. Posso decidir quais são os eventos externos e internos que eu vou dar esse respectivo foco. Claro que isso também pode ser visto numa análise prévia. Eu posso fazer uma consulta, uma pesquisa a respeito da organização, identificar, tá? Num Reclame Aqui da vida, ou num jornal, um determinado impacto ambiental que foi gerado pela organização. Então, quando eu percebo isso, eu posso direcionar minha auditoria para isso, certo? Porque eu vou estar agregando valor à auditoria. Então, assim, olha, cabe ao coordenador do programa disponibilizar quais recursos. Aí vamos lá. Recursos financeiros, todo o dinheiro necessário para a auditoria é o gestor do programa que vai providenciar. Tempo, tempo dos auditores, vai ter que negociar com as áreas a disponibilidade do auditor, que muitas vezes o auditor está espalhado aí, né, pelas áreas. Método de auditoria, então, treinamento para a equipe auditora.
é responsabilidade do gestor. Disponibilidade individual e global de auditores e especialistas, caso seja necessário. Tá? Especialistas vocês já sabem o que é, eu não vou me atentar aqui. Extensão do programa de auditoria citado antes. Então, se vai aumentar o programa, então tudo isso cabe ao responsável, né, dirimir isso aí. Recursos tecnológicos necessários, ele vai providenciar. As informações documentadas prévias que vão ser enviadas ou que vão ser disponibilizadas aos autores internos e as pós, ou seja, as que são providenciadas depois. Requisitos relacionados à instalação, tá? Também papel aí do coordenador do programa, né, disponibilizar, e qualquer outro tipo de ferramenta que seja necessário para a auditoria. Tá? Mas aí a auditoria de ISO, a gente não vai ter muita utilização de ferramenta. Né? Conformidade de produto a gente tem mais, porque aí envolve produto, o auditor às vezes pode querer usar. Tá? Mas basicamente é isso. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre implementação de um programa de auditoria. Tá? Quais são os passos para se implantar dentro da organização? Primeiro, definição dos objetivos, escopos e critérios. Segundo passo, seleção dos membros da equipe auditora competentes. Atribuição de responsabilidades ao líder da equipe. Geralmente o líder fica responsável por juntar toda a documentação, todos os rascunhos e transformar isso num único relatório de auditoria. Tá? Não é um papel muito legal não do líder, mas tem que definir alguém para que faça isso. Gerenciamento dos resultados da auditoria. Isso é parte também do papel do líder, tá? Do gestor, desculpa. Avaliar esses resultados. Né? Manutenção dos registros da auditoria. Guarda do relatório da auditoria. Guarda do programa e do planejamento de auditoria pelo tempo que for definido. Quais são os registros de auditoria? Basicamente, a agenda da auditoria, procedimento de auditoria, plano de auditoria, tudo que vocês estão vendo aqui nesse slide, relatório de auditoria, as evidências da auditoria que vão estar no relatório da auditoria, as não conformidades que também vão estar no relatório, relatório de correção, as ações corretivas que precisam ser abertas para tratar cada não conformidade, isso também é considerado registro de auditoria, avaliação de desempenho dos auditores, que eu comentei com vocês aqui, e determinação de critérios para a seleção de auditores, que isso também pode estar dentro do procedimento de auditoria. Tá? Então, basicamente, esses são os registros que vão estar contidos aí no programa de auditoria. Falando um pouco sobre a condução dessa auditoria, tá? Existem algumas etapas. Então, primeiro, estabelecer um contato com o auditado, tá? Para captar algumas informações da auditoria. Você, como auditor interno, pode captar previamente? Pode conversar com o responsável da área, levar um papo com ele antes, tá? Para poder depois ir lá e conversar. Na auditoria interna, gente, vale tudo. Porque, assim, um dos papéis da auditoria interna é evitar que a auditoria externa encontre problemas. Então, quanto mais precisa, quanto mais eficiente for a auditoria interna, melhor, tá? Bom, segundo, determinação da viabilidade da auditoria. Então, essa auditoria é viável ou não é viável? Você vai conseguir fazer? O tempo que está sendo disponibilizado é factível? Então, essa viabilidade. Terceiro, análise crítica da informação documentada, procedimento de auditoria e relatório de auditorias anteriores. É conveniente que você conheça o programa de auditoria, que é o procedimento de auditoria, e que você entenda qual foi o último resultado, para que você possa ir lá, já sabendo da ferida do ano passado, e poder apertar um pouquinho mais ali o dedo na ferida, para saber se realmente foi sanado aquele problema, os problemas da última auditoria. Planejamento da auditoria, né? Que aquele planejamento que você já conhece, que é o programa de auditoria, né? Que dia vai ser as auditorias, quais são os setores, qual é o tempo dedicado ao setor e etc. Atribuição de trabalhos para a equipe auditora, certo? Também faz parte aí da atividade, né? De cada membro da equipe, né? Preparação da informação documentada para a auditoria, aí envolve checklist de auditoria, se for necessário tirar algo, se vocês definirem que vão usar fotografias, câmeras, material audiovisual, etc. Né? E condução da atividade, que são as entrevistas que você vai ter com cada setor, questionando o atendimento ou não a determinado referencial, determinado item do referencial, certo? Bom, a condução da auditoria, né, das atividades da auditoria, se resumem basicamente, então, a atribuição de papéis, responsabilidades, aí vai reunião de abertura, que vocês já viram aqui,
Comunicação durante a auditoria, né? Disponibilidade e acesso à informação da auditoria, isso também faz parte. Análise crítica da informação documentada, você vai avaliar os registros, se estão adequados, se estão de acordo com o que a norma cita. Coleta e verificação de informações, pegando todos os registros lá para verificar se estão adequados. Geração de constatações de auditoria, não conformidades, conformidades, observações e oportunidade de melhoria. Preparação da reunião de encerramento, ou seja, como é que eu vou, a apresentação dos resultados, né, antes da reunião. E a própria reunião, que não está citada aqui, mas no final vai existir uma reunião de encerramento onde todos os resultados da auditoria vão ter que ser apresentados, tá? Falando um pouco sobre relatório da auditoria, a gente vai ter uma outra aula aqui que eu vou apresentar um relatório, um modelo de relatório da auditoria. Mas aí, como a 19011 trata isso, eu vou citar aqui para vocês o que é necessário ter, qual é o conteúdo de um relatório da auditoria. Então, primeiro, tem que ter lá o objetivo da auditoria, que foi definido. Escopo, como vocês estão vendo aqui, ó. Identificação, nome da empresa, nome do cliente. Identificação da equipe auditora, o nome de todos os auditores. Pode até, inclusive, ter um breve currículo de cada auditor. Datas e locais das atividades que vão ser, onde vão ser realizadas as auditorias, né? Os endereços. Os critérios, ou seja, normas que vão ser verificadas, a legislação que vai ser verificada. Esses critérios vão estar inclusos no relatório. Constatações e evidências relacionadas, tudo aquilo que foi visto de conformidade, de não conformidade, né? Seguindo aquele modelo de registro que a gente conversou antes, que vocês aprenderam aqui nas aulas anteriores. Conclusão da auditoria, tem que ter uma conclusão final, aquele morde e assopra, dizendo que o que é que foi pior e o que é que foi melhor que foi visto. Grau no qual os critérios foram atendidos, até que pontos referenciais, os requisitos foram realmente atendidos, tá? Opiniões divergentes não resolvidas, aqueles pontos que ficaram ENC e não ENC, então isso também deve ser discutido. Citação à natureza amostral, então deve ser dito no relatório, muitos autores não colocam isso, não sei porquê, qual é que aquela autoria foi baseada numa amostragem e não foi visto 100% dos registros, também nem é para ser, vocês já sabem disso, né? Bom, depois da auditoria, o que é que você vai ter? A distribuição do relatório da auditoria para todos os participantes, né? Que no caso, geralmente, quem faz isso é o gestor, é o responsável pela auditoria, né? Do programa, responsável pelo programa de auditoria. A conclusão, tá? Que é o fechamento, através de reunião, etc. E o acompanhamento, que são as auditorias de follow-up, que é uma auditoria onde o auditor ele volta no setor somente para verificar a tratativa das não conformidades que ele encontrou anteriormente. Então ele faz a auditoria interna, encontra a INC, e depois pode ser que ele seja necessário voltar lá e ver se as ações que foram definidas foram realmente implementadas. Então isso é o que a gente chama de acompanhamento da auditoria. Certo? Bom, continuando, falando um pouco sobre competência de um auditor, tá? O que a 19011 fala sobre isso, né? Então, para ser um auditor, o que é necessário? Ter um comportamento pessoal adequado, né? Então não pode ter brincadeira durante a auditoria. Não é por aí, não é esse caminho, tá? O trabalho é um trabalho sério. Então, apesar de muitas vezes na auditoria interna você já conhecer as pessoas que estão à sua volta aí, né, é conveniente que você deixe claro que aquilo ali é um momento diferenciado e que você não vai ficar, não dá para ficar levando aquilo de forma banal. Ter conhecimento e habilidade, né, conhecimentos específicos, habilidade, ou seja, atividade, na atividade que ele estiver auditando, quanto mais conhecimento e técnica ele tiver, melhor. Alguma competência específica que seja definida, que seja necessária, digamos, a respeito de, por exemplo, de um referencial ou de um critério definido por um cliente, tá? Competências especiais para líder da equipe, isso pode ser que esteja definido. Liderança pode ser uma competência requerida ao líder da equipe. Conhecimento para múltiplas disciplinas. Se a gente está falando, por exemplo, na auditoria de gestão integrada, é conveniente que ele entenda de norma de qualidade, entenda de segurança, entenda de meio ambiente. O alcance da competência, sinais, né, de que essas competências elas estão sendo atendidas, tá? Inclusive, durante a auditoria,
no sistema de gestão da qualidade, os auditores podem questionar e pedir evidências a respeito, comprobatórias, na verdade, das competências do respectivo auditor. Critérios para avaliação de auditores, tá? Também é algo que pode ser definido, baseado na competência. Melhoria na competência do auditor, ou seja, não dá para treinar uma vez, né, e dizer que está tudo pronto e que o processo está de acordo. Não, é um treinamento contínuo, tá, da equipe. Existem diversas normas que podem ser utilizadas nesse processo. Muitas vezes a gente só foca na 19011, mas a gente tem a 9004, por exemplo, que é de melhoria contínua. Tem uma norma específica para tratamento de reclamações de cliente, de pesquisa de satisfação. Então, tem várias que podem aprimorar o conhecimento do auditor e, por consequência, trazer uma melhor competência para a organização. Tá? Bom, então, basicamente é isso, tá? Que eu queria mostrar para vocês nessa aula, a segunda aula da 19011, tá? E espero vocês na próxima aula. Até logo!